Olá pessoal, aqui é a professora Fabiana Moreno, estamos mais uma vez no Fractal Revisa. Hoje nós vamos estudar sobre a velocidade relativa. O que é a velocidade relativa? É a velocidade de um móvel em relação ao outro. Velocidade relativa é a velocidade do móvel em relação ao outro. Primeiramente, nós vamos analisar a situação onde o móvel esteja no mesmo sentido. Bom, eu tenho o móvel A na posição S0A e o móvel B partindo da posição S0B. Essa velocidade nesse momento aqui é a velocidade de A em relação à Terra. Quem que seria o VB? Seria a velocidade do móvel B em relação à Terra. Professora, mas quem que é a velocidade relativa? Nós estudamos que velocidade é a distância dividido pelo intervalo de tempo. A velocidade relativa é a velocidade relativa que é igual à distância relativa dividido pelo intervalo de tempo. Mas o que seria essa distância relativa? Essa distância relativa seria a posição de B menos a posição de A. Por exemplo, se eu tenho aqui o móvel A na posição 20 km, o móvel B na posição 80 km, então a distância que separa os dois vai ser 60 km. Isso seria o quê? A distância relativa. E quem que seria a velocidade relativa? A velocidade relativa é a velocidade do móvel A em relação ao móvel B. Como assim? Seria a velocidade no momento de encontro um do outro. Nesse primeiro desenho, eu tenho aqui dois móveis no mesmo sentido. Vamos supor que o móvel A esteja com a velocidade de 100 km por hora e o móvel B esteja com a velocidade de 80 km por hora. Como o móvel A tem uma velocidade maior, ele vai ultrapassar, ou seja, primeiramente ele vai alcançar o móvel B. No momento em que ele alcança o móvel B, estou eu, um velocidade de 80, o outro velocidade de 100. O móvel A encontrou o móvel B. Nesse momento da ultrapassagem, a impressão que temos é que um carro está o quê? Com a velocidade igual do outro. Por que isso acontece? Que nesse momento, a velocidade de ambos vai o quê? Vai subtrair a velocidade do maior menos a velocidade do menor. Ah, então quanto vai ser a velocidade? Se eu tenho um com a velocidade de 80, o outro com a velocidade de 100, vai ficar 100 menos 80, a impressão que temos é que o móvel, os dois carros estão andando a velocidade de 20 km por hora. Por isso que nós temos aquela sensação no momento da ultrapassagem que o carro não está indo, está um carro à mesma velocidade do outro, certo? Agora nós vamos ver quando eu tenho aqui sentidos contrários. O que acontece no sentido contrário? A distância relativa vai ser a mesma, vai ser a posição de um móvel menos a posição do outro. Se eu tenho aqui a 20 e eu tenho aqui 80, a distância que separa os dois vai ser 60, vai ser a mesma coisa. O que vai mudar vai ser a velocidade relativa. Quando eu tenho um móvel em sentidos contrários, a velocidade relativa vai ser a soma da velocidade do móvel A mais a velocidade do móvel B. Ah, então nos dê um exemplo. Se eu pegar a mesma coisa, eu tenho um carro a 80 km por hora e tem um outro vindo em sentido contrário a 100 km por hora. A impressão que a gente tem no momento da ultrapassagem, a gente fala assim, nossa, como o carro está rápido, né? Como o carro está rápido. É porque no momento do encontro, a velocidade de um móvel vai somar com a do outro. Então, se um tem a velocidade de 80, o outro tem a velocidade que tem, de 100, a impressão que nós teremos é que essa velocidade vai estar o quê? 180 km por hora. Então, nós temos velocidade relativa, é a distância relativa dividido pelo intervalo de tempo. Distância relativa é a distância que separa os dois, é a posição de um menos a posição do outro. Quem que seria velocidade relativa? Aí nós temos que analisar o sentido. Quando eu tenho dois móveis no mesmo sentido, vai ser a velocidade do móvel maior menos a velocidade do móvel menor. A maior velocidade menos a menor velocidade. Quando eu tenho sentidos contrários, ou seja, um carro indo de encontro ao outro, vai ser a velocidade de A mais a velocidade do móvel B. Vamos aos exercícios. Questão 6. Numa noite de neblina, um carro sem nenhuma sinalização
percorre um trecho retilíneo de uma estrada, com velocidade constante de 6 metros por segundo. Em um certo instante, uma moto com velocidade constante de 8 metros por segundo está 12 metros atrás do carro. Quanto tempo após esse instante a moto poderá chocar-se com o carro? Bom, no exercício 6, nós temos que um carro está se movimentando com a velocidade de 6 metros por segundo. Então, eu nomeei o carro de móvel A. E a 12 metros atrás dele, eu tenho uma moto que está se movimentando com a velocidade de 8 metros por segundo. Então, chamei a moto de VB. Ele pergunta, depois de quanto tempo a moto irá chocar-se com o carro? Por que chocar-se? Podemos observar que a velocidade da moto é maior que a velocidade do carro. Então, a moto tende o quê? A encontrar o carro. A distância que separa os dois é 12 metros. Essa distância já é a distância relativa. A distância que separa os dois, a posição de um menos a posição do outro, é a distância relativa. Então, nos nossos dados, nós temos que a distância relativa é 12 metros. Ele quer achar o intervalo de tempo que a moto vai chocar-se com o carro. Nós sabemos que velocidade é a distância dividido pelo intervalo de tempo. Velocidade é a distância dividido pelo intervalo de tempo. Nesse caso, podemos usar a velocidade relativa. Velocidade relativa vai ser distância relativa dividida pelo intervalo de tempo. Quem que vai ser a distância relativa? Eu tenho que observar. Olha, eu tenho dois carros no mesmo sentido. Se eles estão no mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser a velocidade VA menos a velocidade VB. Mas o que eu tenho que observar? O VA vai ter que ser sempre o maior valor. Então, quem que tem maior valor aqui? 8. O VB vai ser sempre quem tem o menor valor. Então, vai ser o 6. Então, eu vou substituir velocidade relativa. Vai ser 8 menos 6, que é igual a distância relativa, que é a distância que separa os dois, que é 12, dividido pelo intervalo de tempo. 8 menos 6, 2, que é igual a 12, dividido por ΔT. Isso aqui é uma igualdade de fração. Toda vez que temos uma igualdade de fração, multiplicamos cruzado. Então, 2 vezes ΔT, eu tenho 2 ΔT. 1 vezes 12, 12. O número que está multiplicando a variável vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, ΔT vai ser 12 dividido por 2. Então, eu tenho que o ΔT aqui vai ser 6. A unidade, como aqui está em metros por segundo, no sistema internacional, meu intervalo de tempo vai ser 6 segundos. Ou seja, daqui 6 segundos, a moto vai o quê? Chocar-se com o carro. Vamos ao próximo exercício. Questão 7. Considere dois veículos deslocando-se em sentidos opostos numa mesma rodovia. Um tem velocidade escalar de 60 km por hora e o outro de 90 km por hora, em valor absoluto. Um passageiro, viajando no veículo mais lento, resolve cronometrar o tempo decorrido até que os veículos se cruzem e encontra o intervalo de 30 segundos. A distância em quilômetros de separação dos veículos no início da cronometragem era de 0,25 km, 1,25 km, 2 km ou 2,5 km. Bom, no exercício número 7, ele nos dá dois móveis, ambos movimentando em sentidos contrários. A velocidade do móvel A, ele falou que é 60 km por hora. A velocidade do móvel B, 90 km por hora. O exercício fala que a pessoa que se encontra no móvel onde ele tem a velocidade menor, que seria o móvel A, ele resolve marcar o tempo, até o momento do encontro. E observa que até o momento em que eles se cruzam, que eles se encontram, ele achou um intervalo de tempo de 30 segundos. Ele quer saber qual é a distância que separa os dois móveis do momento que ele começa a marcar o tempo. Para achar essa distância, se eu tenho velocidade, quero achar a distância e tenho tempo, eu posso usar a fórmula da velocidade, que é velocidade, distância pelo tempo. Aí eu vou observar, eu tenho dois móveis com velocidades diferentes.
ambos em sentidos contrários. Se eles estão em sentidos contrários, eu vou ter que fazer o quê com a velocidade? Bom, se a velocidade está um ao contrário ao outro, eu vou somar essas velocidades. Então, a velocidade relativa vai ser a velocidade do móvel A mais a velocidade do móvel B. Então, a velocidade relativa vai ser VA 60, VB 90. Então, a velocidade relativa aqui vai ser 60 mais 90, 150 quilômetros por hora. Ele pede no exercício o valor da distância em quilômetros. Mas quando eu olho para os meus dados, eu tenho que a velocidade está em quilômetros por hora e meu tempo está em segundos. Bom, eu vou ter que descobrir uma maneira mais fácil de fazer. Eu sei que para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou pegar meu número e dividir por 3,6. Se fosse o inverso, eu iria multiplicar por 3,6. Então, eu vou colocar a velocidade aqui é 150 quilômetros por hora. A distância é o que eu estou procurando. O meu tempo é 30 segundos. 30 segundos. Eu tenho unidades diferentes. Eu tenho uma unidade aqui em quilômetros por hora e eu tenho outra unidade em segundos. Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, não é só dividir por 3,6? Então, eu posso pegar aqui mesmo no exercício e dividir essa velocidade por 3,6. Multiplicando cruzado, eu tenho que 3,6D vai ser 150 vezes 30, 15 vezes 3, 45, mais 2 zeros, 4.500. Então, eu tenho que a distância que separa os dois móveis vai ser 4.500 dividido por 3,6. Então, essa distância vai ser 1.250. Como eu transformei aqui de quilômetros por hora para metros por segundo e transformei aqui era segundos, eu vou achar minha distância em metros. Só que o exercício pede esse resultado em quilômetros. Para transformar de metros para quilômetros, é só eu pegar o número aqui e dividir por 1.000. Então, a distância aqui vai ser 1,25 quilômetros, certo? Bom, pessoal, agora nós vamos estudar sobre ultrapassagem. Vamos ao quadro. Se eu pegar aqui, no primeiro exemplo, eu tenho dois móveis no mesmo sentido. O que seria a ultrapassagem? Bom, eu vou chamar de X o tamanho do carro e vou chamar de L o tamanho desse caminhão. Se eu observar aqui, o que vai acontecer? O móvel, que eu chamei de B, que seria o carro, ele vai ultrapassar o caminhão. Mas ele começa a ultrapassar, está ultrapassando. Para ele completar essa ultrapassagem, você concorda comigo que ele vai ter que passar todo o carro à frente do caminhão? Então, qual que seria a distância que ele percorreu? A distância que ele percorreu na ultrapassagem vai ser o tamanho do caminhão, mais todo o comprimento do carro até sair. Então, quando acontece isso, nós podemos dizer que a distância relativa, que seria a distância da ultrapassagem, seria o comprimento do carro mais o comprimento do caminhão. Isso acontece porque um carro em relação ao outro, um móvel em relação ao outro, ele é um corpo extenso. Eu não posso desprezar o tamanho de um em relação ao outro. Toda vez que tem um corpo extenso, eu somo o comprimento desses corpos. Então, pessoal, nós temos aqui que X seria o tamanho do carro e L seria o quê? O tamanho do caminhão. Então, se eu fizer a distância relativa entre os dois, como ele é um corpo extenso, vai ser o comprimento do carro mais o comprimento do caminhão. Como eu falei que a distância relativa aqui vai ser o tamanho do carro, chamei de X, mais L, que vai ser o tamanho do caminhão. Ou seja, na ultrapassagem, mesmo sentido, eu vou sempre o quê? Somar os seus comprimentos. Mas se eu observar aqui, velocidade relativa é distância dividido pelo intervalo de tempo. Velocidade relativa. Esses dois móveis aqui, eles estão o quê? No mesmo sentido. Quando eu tenho dois móveis no mesmo sentido, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair as suas velocidades, não é? Vai ser sempre a velocidade do maior menos a velocidade do menor valor. Então, eu vou colocar aqui que vai ser VA menos VB
que vai ser igual. Qual que vai ser a distância? A distância sempre vai ser a soma dos seus comprimentos. Se eu chamei aqui de x mais L, então vai ser x mais L dividido pelo intervalo de tempo descrito. Então, quando eu tiver mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser a velocidade maior menos a velocidade menor, a distância vai ser a soma do comprimento dos dois móveis, certo? Agora nós vamos analisar aqui quando eu tenho sentidos contrários, ou seja, eu tenho um móvel de encontro ao outro. No momento que eles vão ultrapassar, ou seja, vai haver interferência na distância? A distância vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho um corpo em relação ao outro, considerando que esses dois corpos são o quê? Corpo extenso. Eu tenho aqui um X, que seria o tamanho do carro, e tenho o L, que seria o tamanho do caminhão. Como um é corpo extenso em relação ao outro, a distância vai ser a mesma coisa. A distância relativa vai ser o comprimento do carro mais o comprimento do caminhão. Como eu chamei ali no outro exemplo, que é a distância relativa, x era o tamanho do carro e L seria o comprimento do caminhão. Professora, eu tenho que usar sempre x mais L? Não, você pode usar qualquer letra, tá? Qualquer variável. Se eu pegar agora nos sentidos contrários, como que eu vou calcular a velocidade? A velocidade relativa aqui, ela vai ser, colocando mais para cima, a velocidade relativa aqui, ela vai ser a distância dividido pelo intervalo de tempo. Como eles estão em sentidos contrários, como eu ensinei anteriormente, a velocidade relativa vai ser a soma da velocidade do móvel A mais a velocidade do móvel B. A distância vai ser sempre o comprimento de um com o outro. Então, vai ser x mais L dividido por ΔT. Certo, pessoal? Agora nós vamos aos exercícios. Questão 8. Um trem de comprimento 300 metros e de velocidade 72 km por hora ultrapassa outro trem de comprimento 500 metros de velocidade 54 km por hora, no mesmo sentido. Qual o intervalo de tempo dessa ultrapassagem? Bom, pessoal, então vamos ao quadro. O exercício nos deu dois trens. Eu chamei um trem de A, outro trem de B. O trem A tem comprimento de 300 metros e se locomove com a velocidade de 72 km por hora. O trem B tem 500 metros e se locomove com a velocidade de 54 km por hora. Ele pede qual o tempo de ultrapassagem. A observação é, os dois estão se movimentando no mesmo sentido. Quando eles estão movimentando no mesmo sentido, o que eu vou ter que fazer? Para calcular o tempo, eu vou usar a fórmula. Velocidade relativa é distância relativa dividido pelo intervalo de tempo. Como eles estão no mesmo sentido, a distância relativa vai ser a soma das velocidades. Então, eu vou colocar velocidade relativa vai ser velocidade de A, 72 km por hora. Velocidade de B, 54 km por hora. Fazendo 72 menos 54, eu tenho 18 km por hora. Como o meu espaço está em metros, eu vou transformar essa velocidade em metros por segundo. 18 dividido por 3,6 é 5 metros por segundo. Bom, agora vamos calcular o intervalo de tempo. Então, eu tenho velocidade relativa, 5. A distância relativa na ultrapassagem, a gente sempre soma o valor do comprimento de cada móvel. Então, eu vou ter aqui o comprimento do trem A, 300, comprimento do trem B, 500, dividido pelo intervalo de tempo. 300 mais 500, 800. Então, fica 5 ΔT é igual a 800. O número que está multiplicando a variável vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, 800 dividido por 5, nós temos 160 segundos. Eu tenho que 1 minuto é 60 segundos. 2 minutos, 120 segundos. Então, 160 segundos vai dar 2 minutos e 40 segundos. Questão 10. Dois trens A e B movem-se em trilhos paralelos, deslocando-se em sentidos opostos. As velocidades escalares dos trens são constantes e de módulos iguais a 30 km por hora. Cada trem mede 100 metros de comprimento.
Quando esses trens se cruzam, durante quanto tempo um observador B vê passar o trem A? Bom, pessoal, então vamos ver aqui os dados da questão 10. Eu tenho dois trens, um trem A e um trem B. A velocidade de ambos é constante e é 30 km por hora. O comprimento de A é igual ao comprimento de B, que ele nos deu 100 metros. Ele pede o tempo que o passageiro que está no trem B vai observar o trem A durante a ultrapassagem. Aí eu vou analisar aqui. Para fazer exercício de ultrapassagem, como eu disse, vai ser velocidade relativa, que é igual a distância relativa pelo tempo. Só que esse exercício, ele nos dá que os dois estão vindo em sentidos contrários. Já em sentidos contrários, a velocidade relativa é a soma das velocidades. Então, eu tenho que a velocidade de A é 30 km por hora e de B é a mesma, também 30 km por hora. 30 mais 30, 60 km por hora. Para fazer a aplicação na fórmula, colocando velocidade relativa e distância relativa sobre o tempo, eu tenho que observar as unidades. Aqui, a velocidade está em quilômetros por hora, mas o comprimento de cada trem é metros por segundo. Então, eu sei que transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Então, eu peguei aqui 60 e coloquei dividido por 3,6. Vou substituir na fórmula. Então, velocidade relativa ficou 60 dividido por 3,6. A distância relativa, como é ultrapassagem, eu sempre vou somar a distância. Então, vai ficar o comprimento de um trem mais o comprimento de outro, 100 mais 100, dividido por ΔT. Então, eu vou ter 60 por 3,6, vai ser 100 mais 100, 200 dividido por ΔT. Eu quero achar o tempo. Então, se eu pegar 3,6 vezes 200, eu vou achar 720. O número que está multiplicando a variável, que seria aqui o ΔT, né? Então, seria 60 vezes ΔT, vai passar dividindo. 720 por 60, eu tenho que vai dar 12 segundos. Bom, essa foi a nossa aula de velocidade relativa. Até a próxima.